tá? Enquanto vocês vão procurando aí, quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus porque a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus tem alcançado a minha vida, minha família. Eu agradeço a Ele por essa oportunidade. Também quero externar a minha gratidão pela vida do nosso pastor presidente, pastor Isaac, pela oportunidade. Que Deus, em Cristo, abençoe poderosamente a vida do nosso pastor, o ministério e toda a família. Que Deus em Cristo também abençoe poderosamente o pastor Cristóvão, o pastor. Que Deus continue abençoando a família, o ministério. E que Deus continue abençoando toda a equipe de obreiros que estão aqui. Deus abençoe poderosamente. Sempre bom vir a Franca, né? A gente gosta. Eu, pastor, a gente gosta de vir, viu? Mas não foi o melhor momento que eu queria, né? Meu pai faleceu na sexta-feira, 10 horas da noite. Faleceu dormindo. Ele estava com 85 anos. E assim que ele faleceu, meu irmão me ligou. E aí eu saí de lá na sexta-feira mesmo, 11h20 da noite. Viajei a madrugada toda. Cheguei aqui 10 horas da manhã. E já fui direto para o velório. Deus sabe de todas as coisas. A gente fica marcado, né? Porque a gente não quer que esse momento chegue, né? A partida do pai e a partida da mãe. Graças a Deus tenho a minha mãe ainda, mas aprove Deus levar meu pai. E estamos aqui. Amém? Eu tenho uma mensagem de Deus para você também, viu? Amém? Profeta não tem hora, não. Qualquer hora é dia. Acharam o texto aí? Amém? O texto sagrado diz assim, Mateus capítulo 8, verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém? O tema dessa mensagem que eu quero ministrar essa noite é bem simples, é justamente o que o texto diz. Jesus cura o leproso. Você pode repetir após mim, por gentileza? Jesus cura o leproso. Nós vamos entender aqui o pano de fundo, porque a gente olha para o texto, vê que Jesus desce do monte, o leproso vai ao seu encontro, se prostra e adora. Senhor, o Senhor pode me curar? Jesus fala: eu quero ser limpo. E ele ficou curado. O texto é simples, mas eu quero explicar algo aqui para vocês, um pano de fundo, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Jesus, ele termina de pregar o seu sermão mais importante de seu ministério. Se você olhar, o texto vai dizer que ele acaba de descer do monte. E o sermão mais importante de Jesus foi o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, é o sermão da montanha, ou o sermão do monte.
é a pregação oficial de Jesus. A gente vê a pregação, as epístolas dos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, Judas, Tiago. Mas o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é a pregação de Jesus. É o sermão que ele ministra. Dentro desse sermão ele vai trazer muitas coisas. Dentro desse sermão ele vai falar sobre um reino, as regras desse reino, a conduta dos súditos daqueles que participam desse reino. Jesus vai tratar várias coisas. É dentro desse sermão que ele fala que nós somos luz do mundo, sal da terra. É dentro desse sermão que ele vai falar as bem-aventuranças. É dentro desse sermão que ele vai falar que da mesma medida que você julga, você será julgado. É dentro desse sermão que ele vai falar que nós não devemos andar ansiosos pela vida, preocupados com o dia de amanhã. É dentro desse sermão que ele vai falar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele vai falar várias coisas dentro desse sermão. E o texto vai dizer que ele acaba de descer desse monte, ele prega e desce. E quando ele desce, esse leproso vai ao seu encontro. Tem um teólogo, John Charles Riley, ele vai falar, é um pastor, e ele diz que convinha que o maior sermão jamais pregado fosse imediatamente seguido por uma forte prova de que o pregador era o Filho de Deus. Então ele vai dizer que convinha que após essa mensagem poderosa de Jesus, ela fosse marcada por um sinal, por um milagre, como prova de que aquele que acabou de pregar era o Filho de Deus. Então aqueles que ouviram o sermão do monte, eles foram forçados a confessar que assim como jamais alguém falou como este homem, da mesma maneira, de nenhuma forma como ele falou, jamais nenhum falou com tais prodígios. Então, Jesus não somente fala, mas também Jesus faz milagres. Ele fala e faz. Então, antes de expor a passagem, é necessário eu esclarecer alguns pontos aqui, de forma introdutória, é preciso e muito importante. O Evangelho de Mateus, ele vai apresentar o nosso Senhor Jesus como rei, e isso está no capítulo 1, a partir do verso número 1 até o verso de número 4. Também nós vamos ver que em seguida ele esclarece, o Evangelho de Mateus esclarece os princípios desse rei. Depois nós vamos ver que o evangelista Mateus apresenta o poder do rei a partir do capítulo de número 8. E também no capítulo 9, capítulo 10, ele vai falar do evangelho e ele faz o registro de 10 milagres envolvendo a graça aos rejeitados. Então o evangelista também vai falar que Jesus traz paz para os atribulados, no capítulo 8 e capítulo 9. Também ele vai falar da restauração que Jesus traz para os devastados. E também esse milagre tinha um tríplice propósito. Vai falar da compaixão de Jesus pelo homem, vai falar do cumprimento das profecias e também vai falar da demonstração da verdade salvadora. Então, esses milagres seguem uma ordem ascendente. Quando você olha o Evangelho de Mateus e ele vai trazendo os milagres, esses milagres vai seguindo uma ordem ascendente, demonstrando o seu poder, primeiro, sobre as doenças, sobre a natureza, vai mostrar o poder de Jesus sobrenatural e o poder de Jesus sobre o pecado e também sobre a morte. Então nós vamos ver que esse texto, ele vai nos apresentar um leproso que vai até diante de Jesus correndo e crendo que poderia receber o seu milagre. Então, como o leproso se dirige até Cristo? Nós vamos ver que esse acontecimento, ele ocorreu logo após, como eu já disse, o sermão da montanha, o sermão do monte. E nós vamos ver também que alguns teólogos vão entender que Jesus, enquanto ele pregava na montanha, o sermão do monte, o leproso estava a uma distância que era possível ouvir toda a mensagem de Jesus. Então alguns acreditam
que enquanto Jesus pregava, esse leproso estava a uma distância que dava para ouvir a mensagem de Jesus. E logo após Jesus pregar, enquanto Jesus pregava, aquela fé ia sendo renovada dentro do coração daquele leproso. Ao ponto de quando Jesus desce, algo lhe faz correr até diante de Jesus, crendo que aquele homem que acabara de pregar todo aquele sermão era poderoso para transformar e mudar a vida dele. Então acredita-se, muitos teólogos, que isso foi fato. Então procuremos entender, em primeiro lugar, igreja, a horrenda natureza da enfermidade que Jesus curou. Porque não é simples assim. Jesus chega e fala, tá bom, eu quero, seja curado. Vamos entender um pouco aqui sobre a lepra. E eu espero que vocês tenham muita atenção nas informações que eu quero passar. Há alguns países onde pouco se sabe sobre a lepra, contudo, nas terras bíblicas, ela era uma enfermidade bastante comum. Era comum essa enfermidade na época de Jesus, nos tempos bíblicos. Também era uma doença totalmente incurável no tempo de Jesus. Hoje nós temos a cura, tratamento, mas na época de Jesus era uma doença incurável. Também não é meramente também uma infecção na pele, como alguns erroneamente supõem. Ela atacava o organismo, ela atacava o homem interior, e não somente a pele, mas também o sangue, a carne e os ossos. Assim era a lepra. De maneira tal que o infeliz doente começava a perder as extremidades do corpo que iam apodrecendo. Entenda, quando a pessoa começava nesse processo de lepra, as extremidades do corpo começavam a apodrecer e ele perdia a sensibilidade. As extremidades da orelha apodrecia, caía e ele nem sentia nem percebia. As extremidades, a ponta dos dedos da mão também apodrecia e caía. A ponta do nariz também apodrecia e caía também. E os dedos dos pés também apodrecia e caía. Ia perdendo as sensibilidades dos pés, dos dedos dos pés, dos dedos das mãos, da ponta do nariz e da orelha. Ela ia apodrecendo as extremidades e a pessoa perdia a sensibilidade. A pessoa ia apodrecendo viva, ao ponto de tornar-se uma carcaça humana maléfica. A lepra era a mais temida do século I. Era a doença mais temida. Nós vamos perceber isso. Trazia o drama, primeiro, do isolamento. Uma pessoa diagnosticada com a lepra, ela recebia uma sentença de morte. Quando uma pessoa pegava uma lepra, era sentença de morte. O diagnóstico era, você vai morrer. Então era a doença mais terrível da época. Entre os judeus, o leproso, ele era considerado uma pessoa imunda, cortado do seu convívio com a sua comunidade e privada das ordenanças religiosas. Então era uma doença que não só afetava a saúde da pessoa, mas assentava a sua comunicação, afetava o seu convívio social e também afetava a sua vida religiosa. Então era uma doença que muitas pessoas temiam. Não podia mais frequentar as sinagogas, nem mesmo ir periodicamente ao templo para participar das grandes festas. Era proibido entrar dentro de um templo. Adorar a Deus, esquece, meu amigo. Você está leproso, vai para o leprosário. Eu quero ofertar, esquece, aqui ninguém recebe a sua oferta. Não, mas eu quero participar só do lado de fora. Você não pode, você é privado de convívio social, você é privado da sua casa, você é privado da sua família, e você é privado de ir ao templo, oferecer as suas oferendas e adorar a Deus. Nós vamos ver também que tem um teólogo, William Barclay, ele diz assim, que naquela época, nenhuma enfermidade convertia o ser humano em uma ruína tão grande e por tanto tempo. E outra coisa, quem pegava a doença, não morria de um mês também, não morria em 2 meses. Ela ia apodrecendo a pessoa viva, devagar, ela ia sofrendo durante um longo tempo. Era uma doença que judiava muito das pessoas. Essa doença terrível obrigava a vítima a viver separada dos outros, e também obrigava ela, todas as vezes que ela ia se locomover,
sair do leprosário ou se locomover em algum lugar, ela era obrigada a colocar sua mão sobre o seu lábio superior e a gritar: imundo! Imundo! Porque todo leproso que quando se locomovia e ia andar, ele tinha que gritar que ele era imundo para que as outras pessoas entendessem que ele era um leproso e não chegar perto. Era assim que era um leproso. Não obstante de tudo isso, a lepra também era um símbolo do pecado. Nós vamos ver no livro do profeta Isaías, do capítulo 1, verso 5 ao 6, que quando Deus quis tratar com o povo de Israel, que o povo de Israel estava no pecado e oferecendo os seus sacrifícios e adorando a Deus mesmo no pecado, Deus vai trazer uma tipologia, uma metáfora falando que o povo de Israel era como se fosse um homem todo leproso da planta do pé até o alto da cabeça. Dizendo dessa maneira: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. Então, quando Deus quis tratar com o povo de Israel, Deus trouxe essa metáfora dizendo que o povo de Israel era um homem leproso, cheio de feridas, cheio de pus, que não eram espremidas e nem tratadas com óleos. É um símbolo do pecado também a lepra. Então as características da lepra são as mesmas do pecado. Número 1, insensibilidade. Número 2, separa o homem de Deus. E número 3, deforma e mata. À luz do livro de Levítico, capítulo 13, há uma estreita conexão entre a lepra e a natureza do pecado. Nós vamos ver que não há um mal superficial. Ela espalha-se, ela contamina, isola e serve apenas para destruir a pessoa. Então nós vamos ver isso, que a lepra era a pior enfermidade em 3 sentidos. Aspecto físico, o enfermo era devastado em sua pele, sua carne e seus ossos. Número 2, aspecto social, o enfermo era isolado de sua família e da sociedade. E número 3, no aspecto religioso, o enfermo ficava impuro cerimonialmente. Então vejamos então quais lições temos para a nossa vida com o leproso que foi de encontro com Jesus. Primeiro, o começo da lepra é semelhante ao pecado em seu início. Ele é traiçoeiro. Sabe que jeito que uma pessoa começa, quando ela era detectada com a lepra? Dava uma manchinha, pequenininha, branquinha, e ela brilha. É coisa que você olha e fala assim: não, isso aqui não é nada não. É coisa que você, ela é atraente, ela é branquinha, ela brilha. E é pequenininha. Coisa à toa. Assim é o pecado no seu início. Tem nada a ver. O que tem? É só uma olhada. Comecei, viu? É só uma curtida. É só uma acessada. Vou acessar só hoje, tá? Só vou olhar nesse site aqui rapidinho. É só uma mensagem no zap com um oizinho diferente, um coraçãozinho. Depois eu apago, minha esposa não vê. Não, mas é só uma viradinha quando eu estou dirigindo de moto. Eu faço isso aqui uma vez na semana, em cada 15 dias, o que tem? Não, é só uma mensagem que eu vou contar da quentinha que eu fiquei sabendo para a irmã, e eu vou mandar um zap aqui para ela aqui. Porque agora, essa é boa, essa aqui, você está aí? 12:00, 1h da manhã. Você está aí porque, às vezes, o crente pensa que mentir não é pecado, viu? Mas o pecado te deixa você fora do céu, viu? E a mentira é um deles. Quem disse que mentira não é pecado? Porque tem crente que tem mania de mentir. Mentiroso. E a palavra de Deus fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mentira é pecado, viu, irmão? Coisa à toa. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é lepra. E lepra te separa, te deforma e te mata.
A lepra não apodrece de um dia para o outro, não, viu? Ela começa numa manchinha branquinha, pequenininha, insignificante. Você não vai dar bola. Não, coisa à toa. Isso aqui dá para mim conviver 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas na hora que você perceber, você já está podre. Você já está morrendo. Você já está longe. Aleluia. Ô glória. Eu estou em luto, mas eu não deixo de falar o que Deus está mandando. Hoje Deus vai tratar essa lepra. Hoje Deus não deixa você sair daqui do mesmo jeito. Hoje não. Hoje você não sai do mesmo jeito hoje. Oh, aleluias. Ela é pequena, traiçoeira, inicialmente não parece ser um motivo para inquietação. Ela parece sob uma forma de uma empoula. Tal como o pecado, a lepra no início parece não oferecer perigo algum. Pelo contrário, possui algo atraente em seu brilho, quando na verdade dentro dela está a morte. Sabe qual que é a segunda coisa? Inchaço. Ela dá uma bolinha branquinha e depois começa a inchar. Fala assim, ó, começa a inchar. Vai de novo, começa a inchar. É uma figura da soberba. É uma figura do orgulho que incha cada um de nós, que suscita a dissensão e que é a sede e a raiz de tantos pecados e males. Não se esqueça, viu? O luzeiro caiu do céu por causa da soberba e do orgulho. O inchaço. Sabe o que é a mania de pensar que você tem mais do que os outros? Sabe aquela mania de achar que você tem mais dinheiro do que o outro? Sabe aquela mania que você tem de desprezar o irmão simples? Deixa eu te falar, mas ele é cheio de Deus, viu? É crente, ora. Sabe a irmãzinha simples, que você não dá nem moral, que você não dá bola? Porque não está com o sapato de marca que você tem. Porque não está com o relógio de marca que você tem. Porque não usa o terno de grife que você usa, essa gravata cara que você tem, esse carrão zero que você tem. Cuidado! Aleluia, oh glória. Oh aleluia. Sabe, toda pomposinha. Dá nem a paz do Senhor para a irmã. Não gosta de pegar na mão. Porque quando sai, vai passear, parece que nem é crente. Passa perto de você, esquece. Pai do Senhor, esquece. Não dá Pai do Senhor não. Ué, mas não é crente não? Paz, viu? Paz do Senhor. Acha que é o melhor pregador, o melhor cantor. Acha que é o melhor em tudo. É um inchaço. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é lepra. É lepra isso, viu? Oh glória. Aleluia. É lepra. Sabe qual que é a segunda? Ela dá um apóstolo, uma crosta com supuração. Ó, ela dá uma bolinha branca. Ela incha e depois vira uma casquinha. Aí você olha assim, ó, tá sarando. Fala assim, ó, tá sarando. Tá sarando. Mas não tá. Na hora que tira a casca, tá podre com pus. Sabe o que é isso? É a casca que cobre uma ferida com pus. Sabe o que é isso? Raiz de amargura. O que tem de crente que está precisando liberar perdão não está escrito, irmão. Raiz, ela, ó, fala raiz. Já viu planta de raiz? Nossa, já viu árvore de raiz? Nossa, que árvore mais linda de raiz. Raiz, ela cresce, ó. Para baixo, sim ou não? Mas por fora, não tem nada. Tem pessoas que têm raiz de amargura. Só vai crescendo dentro do coração. Você olha a aparência assim, ó, tá tudo bem. Mas por dentro, tá amarga, tá angustiada. Deixa eu te falar uma coisa, raiz de amargura da depressão, viu? Da depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, insônia, não consegue dormir. Aí tem que tomar Revoltril, tem que tomar calmante. Aí vai com diabetes, começa a ficar mal de saúde. Sabe o que é isso? É raiz de amargura. Mas Deus me impulsiona essa noite. Libera perdão, que a sua vida muda. Libera perdão para você sarar dentro da sua alma.
Hoje Deus quer tirar essa raiz de amargura do seu coração. Isso é lepra. Ô glória. Dá glória a Deus aí, gente. Uai, o que é isso? Só dá glória quando... Não, vai, dá glória. Fala assim, sai raiz de amargura. Aleluia. Raiz de amargura. E tem crente que está desse jeito. Esses tempos atrás, presta atenção aqui em mim. Presta atenção, olha aqui. Olha aqui. Esse dia para trás, esse dia não, faz um tempinho. Passei de carro, tinha uma irmã na porta da casa dela assim. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. E ela chorando. Chorando. O que foi, minha irmã? Pastor, o diabo está querendo destruir meu casamento. E pensa num marido bom, irmão dela. Você olha para ele assim, é um santo na terra, pastor Cristóvão. O diabo está querendo destruir meu casamento, pastor. Eu falei, o que foi, gente? O que está acontecendo? Eu vou falar o nome não, porque depois vai para a internet. O fulano de tal, o marido. Meu marido, irmão, tem uma mulher mandando mensagem para ele, não sei o quê. Eu falei, nossa, não é possível. Que está me dando trabalho. Eu falei, não é possível, sério? Eu falei, chorando, gente, chorando. E aí eu não estava acreditando. Eu falei, não é possível, justo ele. Eu falei, não, ele não está fazendo isso não. O pastor já falou, não, ele não. Eu falei, mas o que é? Está conversando com a irmã, com a irmã não, com essa mulher? Ah, pastor, essa mulher, ó, não sei o quê, e chorando. O diabo querendo destruir meu casamento, não sei o quê, e falando. Aí ela pegou e falou assim, e a menina dela, do lado dela. Ela pegou e falou, não, porque quando eu estava grávida da fulana, da menina do lado, ela está com 8 anos. Eu falei, o quê? Não, porque quando eu estava de grávida dela, não sei o quê, e essa mulher fez isso e isso. Eu falei, não, peraí. Não estou entendendo. Me explica direito. Isso não está acontecendo agora? Ela falou, não. Isso foi quando a minha menina estava... Eu estava grávida da minha menina. 8 anos atrás. Eu falei, parou. Eu falei, o que você está me falando? Você está me falando de 8 anos atrás? Ela não sei o quê. E eu fui no mercado e encontrei com ela. Ela está trabalhando no tal mercado. Eu falei, e daí? E daí que quando eu vi ela, ela me olhou com a cara esquisita, não sei o quê, papapá. Eu falei, peraí. Você viu ela e você está chorando desse jeito, de coisa de 8 anos atrás? E é verdade isso? O marido dela chegou, não. Eu falei, peraí, você está sofrendo o mesmo problema que você sofreu 8 anos atrás? Você está sofrendo agora? Ela falou, tá. Na hora que ela falou isso, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você quer uma palavra de Deus? Ela, quero. Eu falei assim, você vai lá e vai pedir perdão. Você está precisando liberar perdão. Você está sofrendo problema de 8 anos atrás, como que você estivesse vivendo hoje. E é desse jeito, viu? Você não libera perdão, não libera isso dentro do coração. Pode passar 5, 10 anos, 15 anos. Você sofre o problema como se você estivesse sofrendo no mesmo dia. Mas hoje Deus quer liberar. Hoje Deus quer te sarar essa noite. Hoje você vai liberar esse perdão, vai tirar essa raiz de amargura, porque isso está privando a sua bênção, isso está te apodrecendo por dentro, isso está te matando, e Deus está mandando te dizer, libera perdão hoje. Libera perdão. Isso é lepra. E aí o que acontece? Começa a concluir. Ixi, meu Deus do céu. Vou concluir, pastor. Começa a concluir. O que o leproso tinha que fazer? Olha aqui para mim. Quando o leproso, a pessoa, ela identificava que algo estava estranho, sabe o que ela tinha que fazer? Se apresentar diante do sacerdote. Fala assim, se apresentar, por gentileza, se apresentar diante do sacerdote. Quem dá o diagnóstico, presta atenção. Quem dá o diagnóstico é o sacerdote. Está leproso? Não está leproso. Tem esse negócio de amigo dar o diagnóstico, viu?
eu estou vivendo uma vida errada aqui, eu vou trocar uma ideia com meu amigo aqui para ver o que ele me aconselha. Esquece, meu amigo. Não é um amigo, não é a amiga que dá o diagnóstico, não é o vizinho, não. Quem dá o diagnóstico é o Senhor, é o sacerdote. Sabe quem fala? Vem. Pode vir. Ó, identificou? Identificou? Sabe o que tem que fazer? Se apresenta diante do sacerdote. E outra, o sacerdote que examina, viu? E não é esse negócio de igual o Janjão, não. Os que não pagam Unimed, né? Os negócios aí. Não tem esse negócio de Janjão, não. Chega lá, ixi, hoje está lotado de gente. Nossa, Deus me livre. Vou ficar nisso aqui, não, vou embora. Querer chegar e já ser o primeiro atendido. Não, o sacerdote não tem pressa de examinar você. Tem pressa, não. Você senta e vai examinar. Ferida por ferida. Sem pressa, viu? Sabe por quê? Porque hoje Ele quer te curar. Hoje Ele quer te sarar. E Ele está falando, se apresenta diante de mim, porque só eu que trago a solução, viu, para essa situação. Então tinha que apresentar diante do sacerdote. Talvez você pensa, não, essas coisas pequenas, não oferece mal nenhum. É apenas um inchaço passageiro, é apenas uma crosta, é apenas uma casquinha, é apenas uma mágoa pequena, uma coisa que ficou mal resolvida, é apenas um delito ao contemplar o erro, depois passa. Mas não tenha medo de se encontrar com o sacerdote essa noite, porque essa noite é a noite de nós nos encontrarmos com o sacerdote, porque Ele quer nos curar essa noite. Ele quer nos curar essa noite. Presta atenção. Quando o leproso chegava no sacerdote, olha aqui, a lepra, gente, presta atenção. A lepra não tinha médico que resolvia. Era diagnóstico de morte. Como que resolvia o problema da lepra? Só Deus. Quem pegava a lepra ia para o leprosário, ficava lá esperando um milagre. A situação não mudava, não. Então, quando uma pessoa começava a perceber que a lepra estava tendo um resultado bom e que estava tendo uma mudança, que estava começando a melhorar, ele se apresentava diante do sacerdote. E o sacerdote fazia assim, ó, olhava, examinava e falava assim, ó, volta e fica mais 7 dias, depois você volta para cá. Parece que está começando a querer melhorar. Aí o leproso ia, ficava 7 dias e voltava. E aí, olha aí, ó, está melhorando. Aí o sacerdote olhava, está tendo uma evolução. Vamos fazer o seguinte, volta e fica mais 7 dias, depois você volta para cá. Aí ele ia, ficava mais 7 dias, depois de 7 dias, voltava para o sacerdote. O sacerdote olhava e falou, o negócio está ficando bom para o seu lado. Vamos fazer o seguinte, é o que Jesus falou para o leproso, vai e cumpra a lei. Aí ele fala assim, ó, pega 2 pombinhas. Pegava 2 pombinhas, presta atenção. Pegava uma vasilha de barro. E pegava água, a lei diz, pega água corrente, água viva, não é água parada não, é água de rio. Pega água corrente, água viva e coloca nessa vasilha de barro. Pega o pombinho, 2 pombinhos, um segura, deixa vivo, o outro mata, degola e joga o sangue do pombinho na água. Pega isopo também. E carmesim, e mistura nessa vasilha. O sacerdote diante, o sacerdote fazendo e o leproso. Mistura. Misturou. Aí ele pega, molha a ponta dos dedos do sacerdote. Pega a pombinha viva, encharca ela na água e no sangue. E faz assim, ó. Solta o pombinho vivo. E deixa ir embora voando. Pegava a ponta dos dedos, molhava e aspergia no leproso. E o sacerdote decretava, você está limpo, pode ir embora. Aleluia. O que é isso? O que é isso? É que todos nós somos leprosos. Oh glória.
E o apóstolo Pedro vem na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 1 ao 5, e vem dizendo assim, ó, aleluia: e se pecardes, nós temos a aspersão do sangue de Jesus. É a mesma coisa que está falando a lei. Sabe quem está falando? Oh glória, essa pombinha que morre é Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Essa pombinha que voa é Jesus ressuscitando no domingo e voltando ao Pai. E ele está falando, é só o sangue de Jesus que é a aspersão para perdão dos nossos pecados. Essa noite Jesus está te dizendo, você é leproso, mas eu tenho a solução. Eu vou repetir isso, que Deus está nessa palavra. Deus está mandando dizer assim, ó, você é leproso, mas eu tenho a solução. Você só sai daqui do mesmo jeito, se você quiser, porque hoje à noite Deus está derramando o seu sangue para purificar todos os nossos pecados, para tirar toda a crosta com pus, para tirar todo o inchaço. Hoje o Espírito Santo manda te dizer, hoje eu vou espremer essas feridas, esses pus vai sair tudo hoje, porque hoje eu te saro com o sangue da cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! O leproso se prostra e diz, orelha faltando, nariz caindo, aleluia: Senhor, o Senhor pode me curar? Jesus olha e fala, eu quero. E toca, seja limpo. Hoje Ele está te tocando. Hoje Ele está te tocando. E hoje Ele está liberando essa palavra. Seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo. Hoje Ele te toca. Levanta a sua mão para receber essa graça da palavra. Ele está liberando hoje. Hoje eu te toco. Seja limpo. Que Deus em Cristo abençoe poderosa.